Fala, gente, tudo bem com vocês? Começando o novo Cinema e Sofá 247. Eu sou Gisele Federici, estou aqui com o Pablo Nasser. Tudo Boa bem, tarde, Pablo? Gisele, tudo bem? Tudo bom, bem? pessoal? Hoje a gente vai falar de dois filmes muito importantes, políticos, que sempre dá para fazer uma relação com o momento atual, de alguma forma, né? Eu vou falar do 22 de julho, que é sobre o atentado que aconteceu na Noruega em 2011, e o Pablo vai falar do Uma Noite de 12 Anos, sobre a prisão do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Pepe Mujica. Mujica, vamos de Mujica. Vamos de Mujica, então. Aliás, não só dá para relacionar, né, com o que a gente está vivendo, como, assim, esses dois filmes são alertas, né? Eu também assisti o que a Gisele vai falar. Uhum. Esses dois filmes, assim, são muito sérios, são maravilhosos, mas, assim, a gente está na cara do gol, assim. Então, assim, dá tempo de evitar ainda, porque é muito pesado. Tudo é muito pesado, né? Eu não assisti esse que você vai falar, mas eu fiquei com essa impressão também do 22 de julho. A que ponto chegamos e, nossa, a gente precisa mudar muita coisa. E o perigo não só... E ele tá aí, né? Assim, Com certeza. Aconteceu o quê? 2016? Não, 2011. 2011. Então, ali, e ele já vai entrar, mas lembra, o cara já vinha monitorando há muito tempo, ou seja, tá tudo aí, tá tudo pronto. Assim, extrema-direita aí acesa, né? E o filme que o Pablo vai falar tá nos cinemas ainda, Tá, né? no cinema, continua. E o que eu vou falar tá na Netflix, foi lançado lá há pouquíssimos dias, acho que nesse final de semana, dia 10 de outubro. Ele tá disponível na Netflix, é uma produção Netflix, então daqui a pouco eu falo dele. Aliás, uma curiosidade, sabia que o que eu vou falar... ele é uma coprodução uruguaia, argentina, francesa, espanhola e também da Netflix. Ah, é? Ou seja, eu imagino que não vai demorar muito pra estar lá também. Legal, muito bom. E aí a Netflix entrando no cinema aí, né? Aliás, ela já compra produções isso, e traz pra plataforma, agora bancando o filme. Se for no cinema, vá no seu cinema de bairro. Né, no cinema de rua, não no shopping center. Mas claro que a gente está falando de São Paulo, né? Então tem todos os filmes em cartaz aqui, muita gente fora das capitais não tem acesso a esses filmes. Claro. Então acaba tendo que esperar e chegar em outros lugares. Mas manda ver aí. Então, bom, como todos sabem, né, o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ele pertencia ao grupo, né, de resistência, o grupo de esquerda, extrema esquerda, chamado Tupamaros, né, foi muito famoso, principalmente nos anos 60 e 70. E o filme, ele começa quando o Mujica e mais dois líderes dos Tupamaros, quando eles são presos. Né, eles são presos juntos, eles não caem juntos, mas eles vão presos ali, parece eles na mesma prisão. E o que aconteceu ali foi o seguinte, prenderam 9 Tupamaros, que eles chamavam, eram 9 Tupamaros. Aí o filme explica isso e fala, mas a gente vai mostrar só a história desses 3 aqui dentro da prisão, né? Das prisões, na verdade. Então, tem esse recorte aí dos 3, e aí começa com eles tomando umas porradas já, né? Então já começa tenso o filme, e assim, eu, claro, já sabia mais ou menos o que esperar, né? E sabendo o que a gente está vivendo, eu até comentei assim com a minha mulher indo pro cinema, eu falei, é um filme que a gente tem que ver, assim, mas não é o melhor momento para assistir, mas também é o melhor momento para assistir. Então eu falei, tomara que no meio do filme, eu imagino que vai ser bem intenso, mas tomara que no meio do filme tenha alguns momentos, eu até falei, imagino que vão colocar alguns momentos, sabe, para quebrar, porque senão, imagine, um filme que vai falar sobre 12 anos de prisão, política e de 3 pessoas que foram colocadas praticamente em solitário. A questão foi essa. Então, o que aconteceu lá dentro foi isso, eles separaram esses 3, e aí eles chamaram, na verdade os 9, eles passaram ao status, além de preso político, aliás, eu trouxe aqui para lembrar, que a gente tem, como o assunto é preso político, vamos deixar aqui. Boa. Lula livre. E então eles passaram do status de presos, apenas presos políticos, já é muita coisa, para reféns. O que quer dizer isso?
o governo falou assim, se vocês aí fora, os Tupamaros, tentarem alguma coisa, a gente mata eles. Entendeu? Caramba. Então isso é Pepe Mujica, o Russo, que é o apelido de um deles, que o Russo era, se não me engano, ele é o escritor. Na verdade, ele é escritor, dramaturgo. Ele escreve, depois que ele saiu, em 89, ele lançou um livro chamado Memórias do Calabouço, eu acho que é isso. E o filme é baseado nesse livro dele. Tá. E o outro era o Nhato, que também depois virou senador. Eu vou falar algumas coisas que é spoiler, mas não é, porque é história, assim, então dá pra falar. Assim, os mocinhos não morreram na prisão, né? A gente sabe, os 3 saíram, Que a gente sabe. 2 viraram senadores, outro... Você acabou de falar que vai dar né? Então, isso aí não é spoiler, é história que tá aí. Então, o que acontece? Eles são isolados e a repressão ali, o governo... Sabendo que os 3, e ao longo do filme mostra o quão inteligentes eles são, eles são caras diferentes, assim, né? Não por acaso eles eram os líderes ali. Então, eles não só são isolados, mas, assim, solitárias pesadas, assim, como também eles iam mudando de prisão. Esse é um negócio muito, muito punk, porque... Por exemplo, mostra muito a mãe do Mujica tentando achar onde o Mujica estava e como. Inacreditável. E não sabia. Então tem uma cena ali forte, que, bom, não vou contar muito, mas ela sempre atrás dele e os outros familiares também. Então... Procurando onde que o Estado colocou. Exatamente. Sabia que estava preso. É igual a ditadura aqui, né? Não, total. Começa a ir atrás dos... Exatamente. E aí você tem duas coisas importantes, interessantes, aí que é o seguinte. A primeira é o fato de, assim... anos antes... Essa foi a 4ª vez que o Mujica foi preso. Ele já tinha sido em 64... ali num assalto, eu acho, que ele já estava com os Tupamaros, mas ele não era ligado, assim, não foi relacionado que ele era dos Tupamaros. Aí em 70 ele foi preso de novo, ficou menos de um ano, e em 72 ele foi de novo. Mas essa de 70, eram mais de 100 Tupamaros presos, e eles escaparam. 2 vezes eles escaparam, e essa foi uma fuga, que é um episódio famoso lá, se não me engano, ele abusa, alguma coisa assim, que, imagina, 100 e poucos Tupamaros fugindo, e eles fugiram por túneis, construíram um túnel em cima de outro túnel que os anarquistas já haviam construído quando foram presos na década de 20, no século passado. E essa prisão, que é inicial, que o Mujica vai e os outros também vão, que teve a fuga, é em Punta Carretas, que é um bairro super famoso lá em Montevidéu hoje, e a prisão virou eu não lembro se era um shopping, mas eu fui lá. Mas é completamente mudado, assim, você vê a estrutura de pedra ainda, que mostra no filme, você reconhece na hora, mas hoje é um lugar assim que você vai passear, você vai passear lá dentro. Mas, então, eles já sabiam, então, assim, era a 4ª vez que ele estava lá, e a 3ª como já líder dos Tupamaros. Então, por isso que eles adotaram essa tática de isolamento e de imagina, levar os caras, né? E assim, era muita porrada, era muita tortura psicológica, tortura física, era muito sadismo, assim. Então, fazia muito tempo... Mas eles queriam informações? Queriam, mas não... Mas não era só isso, não, eles queriam isolar, porque eles valiam muito, né? Eles eram reféns, assim, eram muito valiosos para você ter como moeda de troca, como barganha, ou o que seja, né? Como chantagem. Então, mas eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto no cinema, era todo mundo, era muito, parecia que estava todo mundo resfriado. Sabe, era chorando. Muito choro. Eu chorando, assim, o filme inteiro, você vai porque você muito sabe... sofrimento. Não, você sabe que é real, né? Você sabe que é real, sabe que é baseado não só numa história real, mas de um livro, de uma pessoa que estava lá. Aí eu vi entrevista agora, semana, do Russo, que escreveu o livro. Eu estava vendo, na verdade, era uma entrevista do diretor do filme e o ator, um dos atores, que é interessante, é o Chino Darin, que faz esse russo. Ele é filho do Darin argentino, sim, né?
E havia uma entrevista deles, aí ele falou, aí perguntaram, pô, mas você, como foi? A hora de interpretar, você pensava que eles viveram isso? Aí eles falaram assim, não, contrário. Eu pensava antes, quando eu estava preparando o personagem, né? Ali a gente sentia as coisas. Então ali a gente fazia os ambientes de frio mesmo, sabe? A gente tentava sofrer aquilo mesmo. Era o máximo possível, claro, não dá, mas era uma coisa tentar trazer o máximo de sofrimento, realidade. E você percebe, e assim, fisicamente os atores vão mudando muito, né? Então isso é maravilhoso no filme. Eles vão ficando magros, vão ficando fracos. Barbudos, claro, mas vão se desfigurando. E é muito interessante porque no começo você tem um Mujica jovem, então você não reconhece muito, assim, você tem alguns traços só. De repente tem uma cena durante o filme eles mostram como eles caíram, né? Como eles foram presos. As ações policiais. Aliás, eu acho que a cena que mostra do Mujica não é diretamente relacionada a essa prisão. Pela descrição, que é aquele... tem tiroteio, então ele é baleado, que essa história é famosa também, ele quase morre. É de uma outra prisão dele, não é a que levou. Eu acho, mas eu não... Mas aí, o que é interessante é que nessa cena, aí você está ali em umas cenas escuras, né, de prisão, de repente corta para um bar, ele está num bar, e aí como ele tá diferente ali, aí você, pela primeira vez você reconhece, ele tá com um bigodinho, você fala, porra, e essas mudanças de tempo são importantes pra gente dar um respiro, né? Porque você tá vendo ali a tortura, aí você vê a história do passado, fala, ufa, ele jovem um pouco. Exatamente. Não, mas mesmo dentro eles conseguiram, por isso que eu achei, assim, o filme é maravilhoso, assim, além de ser muito emotivo, muito forte, ele é incrível, assim, a narrativa, o jeito, porque eles conseguiram inserir algumas, não vou falar piadas, mas tem algumas coisas que dão uma leveza ali, que se dá uma quebrada. Você fala, porra, tem um mínimo de humanidade aqui. Sim. E às vezes até na relação com os guardas, era muito pouca, assim. Às vezes você imagina, mas tá preso, mas não, era a ordem para não... Porque é pra ficar sozinho não, mesmo, você não podia conversar. Né? Porque senão fica mais leve, né, a prisão. Exatamente. Então tem alguns lances assim que aí eu deixo pro espectador... que, cara, dá um alívio e vai quebrando, aí você vai ganhando fôlego para as próximas porradas, né? E, assim, tem algumas cenas muito fortes, assim, tem que ter estômago para algumas, mas você vê que sem forçar a barra, sabe? Não é... É que realmente é aquilo, porque o Mujica, ele foi enlouquecendo, né? Isso tá até no trailer, a cabeça dele foi pirando, ele começou a conversar com formiga, eu vi muitas vozes. Porque e os outros? Cara, os outros eu acho que eles... todo mundo sofreu pra caramba, mas eu acho que não chegaram a pirar do jeito que o Mujica sofreu. É indescritível o que pode acontecer. Não, ninguém pode dizer, né, o que aconteceu, a não ser alguém que passou lá. Eu lembro que o Mandela, a gente ouviu um relato aqui sobre o Mandela, aqui no 247, que era... não sei se está escrito em algum livro e tal, que foi no final da prisão, quando anunciaram para ele que ele ia sair, ele falou, não, peraí, me dá uns 10 dias, porque eu não estou preparado para sair ainda. Exatamente. Então, assim, que ponto chegou o corpo e a mente do homem para ele não estar preparado para a sociedade, para a civilização, né? Seja lá o que for. Para luz do dia. Eles ficaram anos sem luz, cara. Entendeu? E é isso. Dizem assim, eu vou dar um exemplo horroroso, mas existem esses spas bonitinhos assim, só que meio alternativos, pra você ficar uma semana sem falar, ou às vezes é de casal até que você vai ficar 10 dias sem falar com um, e as pessoas já surtam. Tô dando um exemplo, eu falei que ia ser horroroso. Mas 10 dias sem falar um com o outro, sem falar com ninguém, as pessoas já surtam num spa. Agora você imagina. Porque elas foram porque elas quiseram. Não, elas pagaram muito caro pra ficar 10 dias sem falar num spa. Imagina o oposto, e anos e são pessoas. Cara, não, e sem saber se você vai sair. Não, que é a principal não sabia nada. Não, você não sabe por que você tá. Você sabe, claro, questão política, mas é arbitrário, vai pegando. Não tem justiça.
Não tem julgamento, não tem nada, né? Você não, você não tem uma sentença. Se você sabe, vou ficar aqui 1 ano. Não, beleza, vou aguentar, tá chegando, tá, é uma coisa, né? Mas não, você não tem uma sentença, você tá preso e você é um refém do Estado, né? Mas fiquei muito afim de ver. Não, por favor, tem que ver. Com certeza. E aí eu só vou fazer um link rápido com outro filme, a gente pode, eu acho que já devem ter pedido pra gente falar, do Costa Grava, que é o Estado de Sítio, que é um filme da década de 70, ele gravou no Chile durante o rápido período do Allende, e é justamente sobre, é um sequestro que os tupamaros fazem com, eu não lembro se era um embaixador norte-americano, era alguém da embaixada, eu acho que era um norte-americano trabalhando ali, treinando, devia ser da Operação Condor, e que sequestra também um cônsul brasileiro. Então esse filme é outro filme maravilhoso e seria assim um pré para esse filme. Entendeu? Totalmente relacionado. Exatamente. Legal, muito bom. E você falou aí sobre repressão, né? Sobre prisão política. E eu vou falar sobre a extrema-direita. Nada relacionado com... Não é mera coincidência que a gente está vivendo hoje, né? Eu vou falar do 22 de Julho, que é um filme que acabou de sair na Netflix, como eu disse. O diretor é o Paul Greengrass, que ele fez o roteiro também. E ele é conhecido pelos filmes, né, Identidade Bourne, né, a Supremacia Bourne. E também o Capitão Phillips, que é sobre uns piratas, né, que tem o Tom Hanks. Eu acho muito bom esse filme também. E esse filme, 22 de Julho, é incrível, sensacional, por vários motivos. Não só pelos motivos políticos, né, que levaram ao atentado na Noruega. Aquele atentado que explodiu um carro em Oslo e depois teve um ataque em massa, né, a tiros, numa ilha com jovens, com adolescentes, que estavam lá acampando. Então, esse autor do atentado era um cara que queria uma Noruega pura, né, que não queria imigrantes, que era totalmente contrário à inclusão de pessoas de outros países, achava que a Noruega estava em decadência, né, então ele era contra, isso em 2011, né, então faz já bastante tempo, 7 anos, e com certeza a Noruega mudou depois disso, com certeza há mais inclusão, né, teve uma crise de imigração que foi anos depois disso, então uma crise muito forte, então com certeza tem mais pessoas não norueguesas morando lá, né? E ele já estava incomodado com isso, e aí ele, o que é muito interessante do filme é que começa com ação total e começa já no atentado, né? Não é uma coisa preparação e tal, começa ali no atentado mesmo. E mostra, do ponto de vista de um sobrevivente, né? Então, um jovem que estava lá acampado, conversa com os pais dele, etc. Todos os jovens que estão acampados naquela ilha são filhos de lideranças políticas que estão em Oslo, que estão ali nos gabinetes e tal. E a explosão do carro foi para atingir o primeiro-ministro, né? Que estava num prédio onde foi estacionada a van. Então tem o ponto de vista desse jovem e tem o ponto de vista do próprio autor do atentado, que é muito fascinante. Então mostra ele na casa dele, mostra ele preparando as coisas, né? Não por muito tempo, porque logo acontece o atentado. Então é muita ação, te prende muito e você fica muito afim de saber o que vai acontecer depois, porque já começa com todos os acontecimentos que você imagina ser possíveis, né? Mas aí, enfim, tem todo o desenrolar do caso, o julgamento, né? E também o que acontece com essa vítima, né? Com esse sobrevivente, esse menino que vai se recuperando e tal. Então, tem conversa sobre isso, né? Sobre a ascensão da extrema-direita. E aí, uma análise que eu faço sobre o Brasil, assim, é que esse rapaz que cometeu o atentado, né? Ele era uma voz solitária. Tinha, claro, pessoas que apoiam a ideia da extrema-direita, mas elas não se manifestaram. Estavam todos ali envergonhados, chamaram o advogado de defesa dele, chamou pessoas para depor em defesa dele, ninguém defendeu ele no julgamento, lá na corte.
Então, todo mundo ali se escondeu. É claro, a gente sabe que existem grupos de extrema-direita na internet, grupos que se encontram, etc., mas ninguém se manifestou descaradamente nas redes sociais ou levantou no tribunal para apoiar essas ideias. Na verdade, ele ficou totalmente solitário e fez aquele ato horrível matando 77 pessoas ao todo, né? Que foi no dia 22 de julho de 2011. E aí o paralelo que eu faço hoje é o seguinte: a gente não teve um atentado desse, não teve uma orquestração de uma ação assim que matou várias pessoas, mas a gente tem pessoas muito corajosas para sair com o discurso da extrema-direita, né? Um discurso preconceituoso e tal. Então, as pessoas estão sem temor nenhum. Então, esse é um paralelo que eu faço, assim, que como a gente tem que tomar cuidado, porque não se tem mais isso de, você não pode falar isso, isso é preconceituoso, você está sendo racista. Não, as pessoas estão assumindo esse papel, né? E muito, não é só por conta de uma candidatura, mas muito estimulado por conta de uma candidatura que está aí fazendo discursos nesse tom, né? Então as pessoas se sentem legitimadas em falar coisas desse tipo. E só para colocar, e usando muito a questão eles usam como desculpa a liberdade de expressão, ou o mundo tá muito chato, o politicamente correto tá dominando tudo, então isso vale. Uhum. O que é uma grande besteira, né? Eles estão usando de má fé isso. Claro. Mas por quê? Como a Gisele falou, lá na Europa, principalmente, a gente vê muito o Gerd, né, escrevendo sobre isso. Tem toda uma política de Estado, né, e a imprensa joga junto no sentido de... Cara, aquilo foi um horror, isso não pode se repetir. Exatamente. E aqui, como não teve nada nessa proporção, você teve os massacres, mas nessa proporção da extrema-direita... de ser abafada, né? Você não teve. Fala assim, isso é muito errado, né? Então, a coisa tá solta, né? Perfeito, e depois de 2000, né, nesses últimos anos, realmente caixa de Pandora mesmo, e tá indo, o pior tá vindo e tá gigante. Né? O autor do atentado, que chama Anders Breivik, ele fez o sinal nazista, Nossa. Né? O gesto, né? Nazista no julgamento, né? Isso foi em 2012, um ano depois, mais ou menos, do atentado. E foi muito escandaloso, né? Ele repetiu isso outras vezes. Isso foi assim, todo mundo ficou em choque, as famílias que estavam lá, assim, todo mundo assustado, assim, como isso pode acontecer, né? Então, foi sempre, como o Paulo disse, tratado como uma coisa muito negativa, muito ruim, né? E aqui a gente não pode deixar de fazer a crítica de que muitos discursos do Bolsonaro, muitas palavras, muitos termos foram normatizados e tratados como polêmicos, né? O que a gente tem que sempre rechaçar e separar, que ser polêmico é uma coisa bem diferente do que ser criminoso, né? Então, acho que faz muito sentido E a Noruega é um país que tem um alto nível de instrução, de educação, todo mundo vai para a escola, e a política é muito incentivada. Então, esses jovens estavam lá porque eles são filhos de lideranças políticas e eles faziam brincadeiras do tipo, se eu fosse o primeiro-ministro, o que eu faria, né? Então, estimula muito a política. E isso aconteceu lá, né? Então... É uma coisa para se ficar muito atento, muito alerta, num lugar aqui onde a política está sendo totalmente demonizada. E isso não se ir longe para ver aqui do lado, Uruguai, que a gente acabou de falar, e Argentina, como eles puniram, né, os militares. A Menicucci veio aqui essa semana com o Mercadante, eles falaram muito sobre isso. Então, como teve exemplo, como mudou. A Alemanha é crime, você... Exatamente. Recentemente, um militar uruguaio falou alguma coisa, eu sei que ele foi enquadrado lá, e aqui é uma festa, né? Aqui é uma festa. Mas é isso, gente, espero que vocês gostem das indicações, que são importantes para o momento. Sim, muito. Resistência. Obrigada, Pablo, obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Bom, eu apoio a campanha solidária de assinaturas do site Brasil 247 por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque é um site democrático. E em segundo lugar, porque é um site pluralista.
somente os órgãos democráticos eles são pluralistas, e somente os órgãos de imprensa pluralistas também são democráticos. Democracia e pluralidade são fundamentais para que se crie uma consciência crítica da sociedade, para que a sociedade saiba refletir, não por comandos remotos e não por manipulação de ideias, manipulação de informação e assim por diante. Então, essa campanha e a existência de um site como o 247, ela é fundamental para o fortalecimento da democracia no Brasil. Por isso, nós temos que estender a mão a esses órgãos alternativos de imprensa, porque sem eles nós teremos uma visão única, que é a visão da grande imprensa, da imprensa de famílias, que é uma forma de imprensa ultrapassada. Vejam, por exemplo, que no momento atual, órgãos de imprensa dos Estados Unidos e da Europa fazem uma crítica à situação do Brasil, enquanto que a nossa grande imprensa fecha os olhos. Por isso, fortalecer essa imprensa alternativa, essa informação qualificada é fundamental para o fortalecimento da democracia.